Bom dia, queridos. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Essa é a classe de adultos, que agora se chama seguidores do Mestre Jesus, da Igreja Evangélica dos Irmãos, no centro, em Macapá. E nós estamos aqui para continuar o nosso estudo nas cartas de Paulo a Timóteo e Tito. Nos últimos meses nós estudamos o livro de Atos, tivemos aí um panorama do livro de Atos e fomos desafiados a continuar estudando a obra que o nosso Deus fez e o Senhor Jesus Cristo, em primeiro lugar, na vida desse homem que, de perseguidor do cristianismo, implacável, como ele mesmo diz, de perseguidor terrível, com pensamentos realmente assassinos, né, a respeito do cristianismo. Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça, converteu esse sujeito, Saulo de Tarso, e ele se tornou o apóstolo Paulo e se tornou alguém extremamente usado por Deus para divulgar o Evangelho. Ele foi salvo pelo Evangelho, mas ele foi salvo desde o início com este propósito. Isso foi revelado para ele já lá no caminho de Damasco. Deus disse para ele que ele se tornaria um divulgador e que ele se tornaria a voz, vamos dizer assim, de Deus e do Senhor Jesus aos gentios. E de fato assim foi na vida do apóstolo Paulo. Depois que ele foi convertido, ele passou a divulgar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Fez isso até o final da sua vida. E nós encontramos este homem aqui agora escrevendo estas cartas, as duas cartas a Timóteo e a carta a Tito. E ele já está ao final do seu ministério, ele tem plena consciência disso, mas nós vimos que ele tem ainda metas. Isso é muito interessante, né? Alguém já disse que o servo de Deus, ele não se aposenta. Ele trabalha e trabalha na medida da... Como é que eu posso dizer? Da capacidade que Deus lhe dá, na suficiência que Deus lhe dá, ele continua trabalhando. Desculpa citar, eu cito muito, né, o papai, mas não tem como, né? O papai está com 93 anos. Evidentemente que aos 93 anos a vida cobra já um preço, né, alto, vamos dizer assim, né? Os sistemas aí do corpo, eles começam a falhar, mas ainda assim o papai continua dentro das suas limitações, é claro que são muitas, com aquele prazer, com aquela alegria, né, de ler a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus. A minha irmã Célia, às vezes a Lloyd, tem compartilhado vídeos pequenos da devocional que eles fazem. Eles estão lendo o Evangelho de João lá na casa do papai, e creio que toda a minha família se deleita realmente de ver o papai tão, vamos dizer assim, apaixonado, do alto dos seus 93 anos e com todas as dificuldades, apaixonado pela palavra de Deus,
e pelo próprio Deus. Então, Paulo foi assim, até o dia em que Deus o chamou para a sua glória, e ele tinha uma meta, ele tinha um objetivo, ele jamais cruzou os braços, né? E disse, tá bom, já trabalhei muito, deixar agora, né, aí por conta dos outros. Jamais. Ele escreve da prisão a Timóteo e Tito, porque ele tem cuidado com as igrejas. A igreja de Éfeso, no caso de Timóteo, a igreja em Creta, no caso de Tito. Ele tem cuidado com essas igrejas, ele se preocupa com essas igrejas. Por isso ele escreve aos seus companheiros de ministério, que eram discípulos dele, ele chega a chamar Timóteo de filho realmente na fé dele. Ele escreve com essa preocupação de fornecer às igrejas todas as instruções, todas as normas, eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, necessárias para que elas possam se desenvolver. Então, a gente está bem no início do estudo, mas eu pessoalmente já estou assim, muito feliz de estudar com os irmãos estas cartas. E espero e creio, mesmo que Deus já está fazendo isso, que essa alegria que é minha também vai se espraiar e vai se espalhar aí por todos vocês. Então nós vamos orar agora, pedindo a Deus que nos abençoe na meditação da sua palavra hoje. Ó Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, nós te somos gratos, porque hoje o Senhor separou este tempo para que nós possamos abrir a Tua Palavra e, com o auxílio do Teu Santo Espírito, ó Deus, que está conosco, que foi nos dado, que foi nos outorgado pelo Senhor, a pedido de Jesus, e o Espírito Santo veio e está conosco e estará para sempre, ó Deus, e Ele nos ajuda, Ele nos capacita a entender a Tua Palavra. E também, ó Deus, Ele é o Teu agente para transformar as nossas vidas, para, de fato, fazer com que o caráter de Jesus seja formado em nós, como a Tua Palavra mesmo diz, ó Deus. Que privilégio é esse que nós temos, de almejar que o caráter de Jesus seja formado em nós. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua Palavra. Muito obrigado pela Tua salvação. Muito obrigado pelo Teu Santo Espírito. Que, de fato, ó Deus, a Tua igreja, e não só a nossa igreja, mas a Tua igreja ao redor deste planeta que se reúne hoje, que a bênção do estudo da Tua Palavra, da transformação da Tua Palavra, seja sobre a Tua igreja, como é o Teu desejo, ó Deus. Essa é a nossa oração, isso é o que nós te pedimos. Pedimos que Tu abençoes cada irmão, cada irmã, que neste momento suspende os seus outros afazeres, Senhor, e se concentra no estudo da Tua Palavra. Que de fato, ó Deus, seja proveitoso para todos nós, que possamos dizer apenas aquilo que o Senhor quer que seja dito. Que o Senhor fale por nosso intermédio, para que o Teu povo seja edificado, como é a Tua vontade, ó Deus. Essa é a nossa oração. Pedimos por aqueles irmãos que estão enfermos, quem sabe em leitos de hospitais, ó Deus. Rogamos a Tua bênção sobre eles. Pedimos que o Senhor os cure de acordo com a Tua vontade soberana, de acordo com a Tua bondade e a Tua misericórdia. Pedimos por aqueles que estão sofrendo dores físicas, dores emocionais, dores espirituais, que o Senhor, na medida da Tua sabedoria, da Tua presciência, daquilo que o Senhor já estabeleceu para cada um de nós, que o Senhor possa lhes dar alívio. Essa é a nossa oração, isso é o que nós te pedimos, e pedimos isso em nome e pelo amor de Jesus. Amém.
Estou aí vendo aqui que alguns já estão confirmando presença. Por favor, isso é importante, porque às vezes o nome no perfil é um só e eu gostaria de colocar a presença em todos os membros da classe. Nós temos uma lista de presença e a gente está colocando a cada domingo o registro da presença dos irmãos. Os que não estão fazendo isso não estão levando falta, mas eu quero fazer o registro das pessoas que estão presentes no momento em que nós estamos entregando essa lição. Muito bem, então vamos aí, sem mais delongas, pegar a nossa revista, que nós já divulgamos. Nós estamos trabalhando o material da Editora Cristã Evangélica. A revista é da série Adultos. A revista se chama Cartas a Timóteo e Tito. E nós estamos usando esse material como subsídio, né? Ficou ainda da semana passada 3 versos, né, do primeiro capítulo para a gente trabalhar aí na lição 2, tá? Não sei exatamente a página que eu estou aqui usando a versão eletrônica, mas vocês podem acompanhar aí, né? Timóteo e o bom combate, é o ponto 3 em algarismo romano, tá? E são esses 3 versos aí, os versos 18, 19 e 20. Então eu vou começar aqui, tá? E depois eu entro na lição de hoje, tá certo? Na lição aí de número 3. Então, 1 Timóteo, capítulo 1, versos 18 a 20, a palavra de Deus diz assim: Timóteo, meu filho, estas são minhas instruções para você, com base nas palavras proféticas ditas tempos atrás a seu respeito, que elas o ajudem a lutar o bom combate. Apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência e, como resultado, a fé que tinham naufragou. Himeneu e Alexandre são 2 exemplos. Eu os entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Esse é o texto e esse é um tema que vai aparecer muito, conforme os comentaristas têm colocado aqui, né? Esse é um tema que vai aparecer bastante, que é o tema do combate ou do bom combate. Sabe que a gente tem ouvido muito essa expressão ultimamente, né? Ela tem sido usada normalmente notas de pesar pelo falecimento de alguém. Eu pelo menos tenho recebido muito essa expressão. Então é uma expressão conhecida, né, no ambiente cristão pelo menos, mas é bom sempre a gente lembrar, né? Essa frase, ela não foi dita. Eu acho isso muito importante, gente, sem querer desqualificar ninguém ou sem querer diminuir a atitude das pessoas que estão fazendo isso, mas eu acho sempre importante a gente lembrar que essas palavras foram escritas por uma pessoa. Entenda o que eu quero dizer. Não foi alguém dizendo sobre Paulo: ele combateu o bom combate. O próprio Paulo, e isso faz toda a diferença. O próprio Paulo diz: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Cada vez que eu vejo esse texto citado por aí, eu fico me perguntando, falando de mim, será que eu já posso afirmar uma coisa dessa? Será que eu posso afirmar? Porque, entenda, o importante não é o que as pessoas estão dizendo de você nesse meu raciocínio aqui, é o que você mesmo diz. Porque é interessante que Paulo mesmo diz, né, que quem sabe
das coisas a respeito de nós ou do nosso espírito somos nós mesmos. Então é bom nós lembrarmos disso. Nós nos conhecemos, pelo menos deveríamos nos conhecer. Então eu pergunto para mim, cada vez que eu vejo alguém falar isso de outra pessoa, será que eu estou combatendo o bom combate? Será que eu estou completando realmente a carreira? Vejam, a carreira aí, isso é importante. A carreira aí não é a sua vida, tá? A sua vida normal, a sua vida corriqueira, né? Aquilo que você faz em casa, no trabalho, né? As suas lutas diárias. A carreira aí é a carreira que Deus traçou para que você ande. Não se esqueça, o próprio apóstolo Paulo, que é o autor dessas palavras, ele diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, que nós fomos criados por Deus, nós os cristãos, em Cristo Jesus, para realizarmos boas obras. E Deus, lá atrás, antes da fundação do mundo, preparou essas obras para que nós andemos nela, para que nós as executemos. Vocês estão entendendo? Deus projetou essa carreira para cada um dos seus filhos. E será muito bom, maravilhoso, se cada um de nós puder chegar ao final da sua vida com a plena certeza de que aquilo que Deus estabeleceu, de que aquilo que Deus planejou para a carreira de cada um de nós se cumpriu em nós. Vocês estão entendendo? Então, o desafio é imenso a cada um de nós. O desafio é imenso que eu esteja aí de acordo, conforme, no curso que Deus traçou para mim, para a minha vida, antes mesmo da fundação do mundo. Somente se eu tiver essa consciência é que eu vou poder dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então é um desafio realmente imenso que Deus coloca para nós. E isso não para. É muito importante a gente entender isso. E aqui nessa carta nós vamos ver isso mais lá para frente, mas eu já posso antecipar isso para vocês, né? Já que eu estou falando desse ponto aqui, depois a gente vai trabalhar melhor. Mas eu acho muito interessante que o apóstolo Paulo recomenda para Timóteo que ele não repreenda o homem idoso, mas que ele o advirta como um irmão. Olha só que coisa interessante essa instrução de Paulo para Timóteo, que era um jovem. Diz assim: o que Paulo está dizendo é: Timóteo, cuidado. Os idosos erram. Os idosos são seres humanos, eles falham. Mas você deve ter cuidado quando você for falar com eles. Tá? Você não vai chegar para um homem idoso que está falhando ou que falhou, né? Repreendendo, esculhambando, para usar um termo que a gente vai entender bem, porque o termo lá é forte. Você vai adverti-lo como a um irmão, mas preste atenção. Muita gente entende esse texto errado. A Bíblia diz que a gente não deve advertir um homem idoso, que a gente não deve repreender um homem idoso. Tá, termina o texto, querido. Termina o texto. Você vai admoestá-lo, você vai exortá-lo como a um irmão, mas ele precisa ser exortado. Não é maravilhoso isso? Não existe na carreira cristã essa história do sujeito chegar e dizer: não, olha os meus cabelos brancos. A gente não fala isso às vezes, até eu já estou falando, e eu nem tenho muito, será? Enfim, né? Mas a gente não diz às vezes: olha os meus cabelos brancos, respeita os meus cabelos brancos. Ok, mas cabelo branco, idade avançada, não é atestado de sabedoria, não é atestado de não pecabilidade ou não errabilidade. Os idosos erram.
Os idosos podem ter opiniões erradas sobre Deus, sobre a vida. Paulo está simplesmente dizendo, cuidado na maneira de falar, mas eles precisam sim ser advertidos. Por quê? Porque a carreira que Deus coloca para nós, ela só vai estar completa quando nós morrermos ou quando Jesus voltar. Aí sim, aí todos nós seremos aperfeiçoados de uma vez. Quando da vinda do nosso Senhor Jesus. Vocês estão entendendo? Até que isso aconteça, uma das duas coisas, ou a nossa morte, e portanto, quando nós morremos, nós vamos com Cristo, ou a volta de Cristo, se Ele voltar, nós cremos, nós seremos arrebatados juntamente com Ele. Mas até que um desses dois eventos aconteça, tem uma carreira que está proposta aí para nós. Com 97, com 35, com 18, com 26, não importa quantos anos você tenha. Há uma carreira a correr, como diz a música que nós cantamos, há uma vitória a alcançar. E nós devemos lembrar disso. Então, Paulo vai, com essa preocupação em mente, dar ordens claras. E é muito interessante que o comentarista aqui, ele diz para nós, né? Quando Paulo diz assim, ele usa aqui a palavra admoestação, que é uma palavra antiga, né? Quem tem menos de 40 anos não conhece essa palavra, eu acho, né? O que é admoestar, né? É a palavra que está aqui. Esta é a admoestação que faço a você. Aqui na nova versão transformadora, nós acabamos de ler, né? Instrução. Timóteo, meu filho, essas são as minhas instruções para você, né? A Almeida vai falar de ordem ou ordens. Então vejam, isso é muito importante. Não é opcional aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo passar do latido do cachorro aqui. Não é opcional. Você não escolhe. Infelizmente, há muitas pessoas que estão tentando lidar com a Bíblia como lidam com um menu, né? Com um cardápio no restaurante, né? Olha esse prato aqui bonitinho, né? Vem com foto, né? Lá no aplicativo, você entra lá no aplicativo, né? Aí você lê lá os ingredientes da iguaria lá, você vê a foto, você achou bonitinho, isso aqui eu vou experimentar, né? Aí vira uma página, esse aqui, não, esse aqui eu já comi, não gostei, não desceu bem, esse aqui eu vou, não, esse aqui não, esse eu não quero. Esse aqui, olha, interessante, eu vou experimentar. Muita gente quer ler a Bíblia, quer lidar com as ordens que Deus dá dessa forma. Isso aqui é bom para mim, já isso aqui não é bom. Há toda uma teologia construída, infelizmente, e que circula por aí nos meios populares cristãos, de que as ordens de Deus, você pode escolher o que você vai fazer e o que você não vai. Não é assim não, queridos. Deus não é um chefe que apresenta o cardápio para nós e nos dá a liberdade para a gente escolher aquilo que a gente vai achar apetecível ou interessante para nós e aquilo que a gente vai rejeitar. Negativo. Paulo já fez aí uma lista no capítulo 1, que a gente acabou passando por ela, talvez até rápido demais, mas a gente eventualmente vai voltar para ela, porque Paulo nomeia o que acontece quando a verdadeira doutrina, quando a verdadeira instrução, quando as ordens que Deus nos dá são abandonadas. Então é muito importante a gente entender isso. Não é opcional. Não é uma sugestão de Paulo. Ele está dizendo para Timóteo, olha, siga essas instruções. São ordens que eu estou dando para você.
São ordens. Eu gosto de ilustrar este ponto com os manuais de instrução. Quando a gente compra alguma máquina, algum aparelho, né? Eles vêm com manuais de instrução e normalmente vem uma advertência lá, né? Os fabricantes colocam: não nos responsabilizamos pelo uso deste equipamento de maneira diferente do que está colocado nesse manual. Muito interessante, né? Vejam, olha só a mensagem de Deus para nós nos manuais dos produtos que a gente compra. Olha só, o fabricante está avisando: olha, se você usar esse produto de uma maneira diferente do que está colocado, do que está escrito aqui nesse manual, a gente não tem nada a ver com isso. A responsabilidade é sua. O prejuízo é seu. Então, eu, com todo respeito à palavra de Deus, eu costumo fazer aí essa analogia, essa comparação. A palavra de Deus, ela é como um manual de instrução. E de Gênesis a Apocalipse, ela está avisando: olha, se você sair aqui dessas instruções, aguenta. Porque o trampo vai ser forte, o tranco vai ser seguro. Então, não é opcional. E quais são aí os pontos, então, que são destacados? São 3, certo? Um eu já falei: obediência não é opção. Ele cita aqui, eu poderia passar o resto da manhã falando sobre isso aqui, mas vocês conhecem essa história, né? 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, é um versículo que o povo também cita muito, né? Porque foi Samuel que falou lá para Saul. Vocês lembram dessa história? Deus condenou um povo, já estava condenado esse povo há muito tempo, né? E Deus ordenou a Saul: olha, meu juízo sobre esse povo aí eu vou executar. E mandou Saul ir lá e destruir, eliminar aquele povo. Eu não vou discutir isso aqui, tá certo? A gente não tem tempo, ok? Mas sim, Deus fez isso. O que eu posso dizer da maneira mais simples para você entender isso, se é que você não entende, né? A gente tem uma ideia que veio do iluminismo, essa absolutização da vida contra o próprio Deus, da vida humana. É isso que eu quero dizer. A maioria dos iluministas nem cria em Deus, essa que é a verdade. Ou então eles criam num Deus que é como um relojoeiro, como alguém que só fez criar o mecanismo do universo, deu corda nele e depois deixou ele por sua própria conta, morreu ou então sumiu, foi embora. É o deísmo que a gente chama. Então há uma corrente que absolutiza a vida humana contra o próprio Deus, dizendo que a vida humana ela é um valor absoluto, inclusive contra o próprio Deus. Não é não. Não é não. Deus tem o direito. Se Deus quiser me matar agora, nesse instante, não deixar nem eu terminar essa lição aqui, Ele tem o direito de fazer isso. E se Ele fizer, se antes de terminar essa lição eu cair morto aqui, Deus tem o direito de fazer isso. Se Ele quiser fazer, Ele pode fazer. Se Ele condenar uma nação inteira, se Ele condenar um povo inteiro, Ele pode fazer, Ele tem o direito de fazer isso. Simplesmente porque Ele é o Criador de tudo. A palavra de Deus diz claramente que toda a humanidade não é nem como um pingo de água que cai num balde. Que toda a humanidade é poeira, é pó diante dele. Que nem se a terra toda pegar fogo, queimar tudo, nem isso é um sacrifício
suficiente ou à altura da grandeza, da majestade do nosso Deus. Ainda que a humanidade toda se oferecesse em sacrifício a Deus, isso, vale dizer que ele nunca requereu sacrifícios humanos, né? É simplesmente uma figura de linguagem que eu estou usando. Então, isso é o que eu posso dizer nesse momento sobre isso, mas Deus condenou aquele povo por causa do que eles tinham feito lá atrás. E mandou Saul executar aquele juízo, vocês se lembram? Vai lá, elimina tudo, não deixa ninguém vivo, pessoas, animais, mata tudo. E Saul foi. Aliás, acho que eu estou confundindo as histórias. Agora o Espírito Santo está me alertando aqui. Estou confundindo as histórias. Não foi esse o momento. Mas enfim, esse é outra coisa, mas foi contra os filisteus. Eu vou chegar no ponto importante. Antes deles saírem para a batalha, era comum oferecer um sacrifício. Tá? Isso não era só um hábito do povo de Israel. Isso era um hábito daquelas nações que estavam lá ao redor. Tá? Cada uma delas oferecia um sacrifício. No caso das outras nações, pedindo favor de Deus. Com Israel a coisa era um pouco diferente. Deus estabeleceu normas, Deus estabeleceu regras, e uma delas era que quem cuidava dessa parte sacerdotal era o sacerdote, que tinha que obrigatoriamente pertencer à tribo de Levi. E Saul estava lá aguardando Samuel, e Samuel infelizmente se atrasou. Esse aí foi um atraso que custou caro, viu? Pensa num atraso que custou caro. A Bíblia não diz a razão, né, pela qual Samuel se atrasou, mas alguma coisa aconteceu, né? Tiveram que trocar a ferradura do cavalo, será? Do boi, não sei como foi que ele foi. Enfim, ele se atrasou. E aí Saul ficou preocupado porque o que era que eles faziam? Como era uma sociedade tribal, né? Eles convocavam os clãs, né? Olha, a gente vai guerrear contra o povo tal. E aí chegava todo mundo para a batalha, né? Mas a batalha tinha que ter hora, tinha que ter lugar, né? Eles procuravam as condições mais favoráveis. E Saul ficou preocupado porque ele ficou com medo que o pessoal começasse a dispersar. A hora estava avançando, né? A hora boa para o combate já está passando, né? Não pode escurecer, né? Enfim, a Bíblia não entra em detalhes, mas o fato é que ele ficou preocupado porque Saul estava demorando. Saul era o sacerdote, Samuel era o sacerdote, ele é que tinha que fazer aquilo. O que ele fez? Uma coisa que ele nunca poderia ter feito. Ele pegou o sacrifício e ofereceu. Aí quando Samuel chegou, que ele viu lá o negócio queimando, lá o sacrifício lá feito, ele foi logo dizendo: o que você fez? E aí o resultado foi esse. Saul desobedecia muito. Essa outra história que eu falei, ele também desobedeceu. Ele não cumpriu o que Deus fez. Ele viu lá as riquezas lá de Agag, aí ele resolveu não acabar com tudo. Resolveu guardar. Olha só, boi, hein, seu Raimundo? Um boi daquele bem gordo, um bezerro cevado, um bezerro bom e tal. A ganância dele, do povo, se acendeu. A gente vai destruir isso aqui? Não vai destruir isso aqui não. Veja, Deus tinha dito para acabar com tudo. Acaba com tudo. Gente, bicho, acaba com tudo. E aí, quando Samuel chegou de novo, aí ele foi logo dizendo: bem-vindo, eu cumpri com as ordens que o Senhor me deu. Aí Samuel disse assim: mas eu estou ouvindo aí um balido de ovelha aí. Que balido de ovelha é esse que eu estou ouvindo? Aí Saul disse: o povo, olha só, esse líder aí, né? Já jogou a culpa para cima do povo. Ele era o rei, a responsabilidade era dele.
Não tem coisa mais triste na queda de um governante do que ele cair e sequer admitir o seu erro, jogar a culpa no povo. O governante tem responsabilidades. Olha que palavra, né? Eu tenho que falar isso. Que palavra para esse momento que nós estamos vivendo. O governante tem responsabilidades. Ele tem responsabilidades, ele tem que dar exemplo. Ele não pode se comportar mal e depois que o caldo entorna, ele vai dizer: agora vão querer me culpar? Agora sou eu o culpado? Se ele deu mau exemplo, ele é culpado sim. Samuel, disse Saul, o povo resolveu guardar isso aí para oferecer ao Senhor. E é aí que tem esse texto aqui, né? A obediência é melhor do que o sacrifício. A submissão é melhor do que a gordura de carneiros. O que Samuel está dizendo aqui? Olha, Deus te deu uma ordem, Saul. E não há desculpa para você desobedecer a Deus. Não fazer o que ele fez, o que ele ordenou. As ordens de Deus são para serem cumpridas. Não existe nada que você possa desculpar depois, se você desobedece àquilo que Deus diz. A melhor das intenções não vai livrar a sua cara, vamos falar português claro, se você desobedecer ao Senhor. Então fique atento para isso, preste atenção, porque é o que a palavra de Deus diz. Então esse é o ponto aí. E o outro ponto, o segundo ponto, é perseverança inegociável na doutrina verdadeira. Verso 19, está aí, voltando aí para o texto, né? Ele diz, lendo aqui, desculpa, voou aqui uma página da minha Bíblia, agora sim. Apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência e, como resultado, a fé que tinham naufragou. Esse é um ponto importante. Vejam, a palavra aí é inegociável. Nós vamos ver aqui a atitude dos falsos mestres. Nós vamos ver como que eles ficaram, primeiro, relativizando a palavra de Deus e depois simplesmente substituindo a palavra de Deus pelas suas próprias doutrinas. A fé é inegociável, gente. Tem uma expressão aí que se está usando muito, né? O fundamentalismo, né? Nós estamos sendo acusados de sermos fundamentalistas. Normalmente quem usa essa expressão, fundamentalismo hoje é mais um xingamento do que qualquer outra coisa. Quem usa, né, essa expressão normalmente está querendo dizer que a pessoa é radical, intolerante. Se for nesse sentido, eu digo não. Nesse sentido eu não sou. Mas se for no sentido de, como é a palavra, fundamentalista, quer dizer o quê? Alguém que se preocupa em obedecer o alicerce, o fundamento da coisa. Nesse sentido, eu sou fundamentalista sim, e digo mais, eu sou fundamentalista com muito temor a Deus. E pretendo continuar dessa maneira. Vocês estão entendendo? Porque os princípios da nossa fé são inegociáveis. Inegociáveis. E quais são esses princípios? Quais são? Quais são esses princípios? Nós vamos ver aqui em detalhes. Mas basta você relembrar o credo, né?
Basta você relembrar aquilo que você aprendeu lá na escola dominical. Desde pequenininho, no caso de muitos de nós. E que pode ser resumido naquele versículo, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é o Evangelho, um resumo do resumo do resumo do resumo do Evangelho. Deus amou o mundo tanto que Ele deu o seu Filho, que morreu na cruz por nós. Que morreu na cruz por nós, para que nós creiamos nele. Não existe salvação, como diz Atos capítulo 4. Não existe salvação em nenhum outro. Não existe. Então, eu sou fundamentalista, sim, quando eu digo que o caminho da salvação, o caminho que leva até Deus é único, é só um, é Jesus Cristo. É crer em Cristo, é se entregar a Ele. Eu preciso defender isso. Não, todos os caminhos não levam a Deus. Foi Jesus mesmo que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, ao dizer que a salvação só é possível mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, eu estou simplesmente permanecendo fiel àquilo que eu aprendi lá no início. Se ser fundamentalista é isso, eu sou. E vou defender isso até meu último suspiro. Então você tem que perseverar, porque se você não persevera, aí tem essa expressão que é muito conhecida, né? Naufragar na fé. Vejam, é muito interessante que Paulo diz que se você ficar na fé, se você permanecer firme na fé, isso vai produzir boa consciência em você. A gente falou sobre isso na semana passada. Paulo insiste nesse ponto da boa consciência. Vocês lembram, a gente acabou de estudar em todos os julgamentos que ele foi submetido pelos judeus, ele disse isso: eu sirvo ao meu Senhor Jesus Cristo, a Deus, ao meu Deus e ao Senhor Jesus Cristo com boa consciência. A boa consciência, ela é um ótimo marcador, vamos dizer assim, para você saber se você está dentro da vontade de Deus, está dentro do caminho, está dentro da carreira que Deus colocou para você. Se a sua consciência de alguma maneira o acusa de alguma coisa, há uma obra que Deus está querendo fazer na sua vida, querido. Lembra que Paulo diz isso para nós lá em Romanos? O próprio Espírito, o Espírito Santo, ele dá testemunho com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Os verdadeiros filhos de Deus, eles estão aí ouvindo o Espírito Santo. O Espírito Santo está falando com eles. O Espírito Santo está, por meio da palavra, ensinando, advertindo, corrigindo, até mesmo disciplinando se for preciso. Porque Deus tem uma carreira proposta para você, querido. E Paulo diz lá em Filipenses, a gente conhece esse texto: aquele que começou boa obra em vocês, ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Pode ter certeza disso. Agora, se você tem uma consciência que te lembra o tempo todo que você é servo de Jesus e que te faz andar aí próximo dele, em submissão, fique tranquilo. Você vai ter paz, com toda certeza. Eu gosto muito daquele corinho, é um corinho antigo, né? Mas eu gosto muito. Que diz: pouco a pouco, cada dia, pouco a pouco, enquanto me guia, Cristo me transforma.
São versos simples, mas que têm uma verdade espiritual muito profunda. Vejam, pouco a pouco, a cada dia, pouco a pouco, enquanto me guia aí no meu caminho, todo dia, acordando da hora que eu acordo, dormindo a hora que eu durmo, pouco a pouco, todo dia, a cada dia, Cristo me guia e me transforma. Desde que a meia volta eu dei, eu cresço na graça do meu Rei. Cristo está me transformando. E aí depois o poeta ele pede, né? Transforma-me, querido Cristo. Já não sou mais o que eu antes fui. E vendo a mudança, tenho a confiança que Jesus vai me aperfeiçoar. Maravilhoso. Maravilhoso, letra maravilhosa. Eu gosto da música também porque é uma música alegre. Pouco a pouco, cada dia, pouco a pouco, enquanto me guia, Cristo transforma-me, transforma-me. Desde que a meia volta eu dei, cresço na graça do meu Rei. Cristo transforma-me, transforma-me. Querido Cristo, já não sou mais o que eu antes fui, e vendo a mudança tenho a confiança que Jesus vai me aperfeiçoar. Não é maravilhoso? É uma música, uma melodia otimista. Vejam, ninguém está vendendo ouro de tolo aqui não, ninguém está prometendo esperança falsa, é a realidade. E tem que ser a realidade de todo crente. Se você, que é crente do nosso Senhor Jesus Cristo, não sente que você está crescendo, que você está amadurecendo, que você está sendo aperfeiçoado em Jesus, querido, querida, tem alguma coisa errada. Talvez seja na instrução, talvez seja no estudo. Talvez você não está estudando da maneira como você deve estudar. Mas talvez seja caso de conversão mesmo. Vejam, esses dois aqui que ele cita, Himeneu e Alexandre, estão citados aí no verso 20, já me aproximando do terceiro ponto, senão não sai dessa lição hoje, né? Porque está falando de prevenção também. Mas esses dois que ele cita aí, Himeneu e Alexandre, são dois exemplos que ele dá de pessoas que haviam abraçado o cristianismo, que haviam se declarado cristãos, mas naufragaram na fé. Tá aí, é o próximo verso. Himeneu e Alexandre são dois exemplos. Eu os entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Bom, Paulo não entra em detalhes aqui. Dentro do contexto da carta, a gente pode inferir que Himeneu e Alexandre acabaram seguindo esses falsos mestres. Talvez se tornaram esses falsos mestres que vão trocar a verdade da fé no nosso Senhor Jesus Cristo por histórias, por fábulas, por doutrinas de homens. O fato é que eles naufragaram na fé. Todo mundo sabe o que é naufragar. Naufragar, submergiu. Eu acho engraçado, a gente fica às vezes, mas aí, eles perderam a salvação? Eles não foram salvos? Gente, vamos entender uma coisa. Vamos entender uma coisa aqui, que é muito importante. A salvação não é o resultado dos nossos esforços. Entenda isso. A salvação não é por obras. Isso é o básico, isso é o beabá do cristianismo. Eu já citei aqui Efésios capítulo 2. Está bem claro lá. É graça, é favor de Deus. Entenda isso em primeiro lugar, tá? Entenda isso.
A salvação não é por obra, a salvação é pela fé em Cristo. Agora, dito isto, é importante você observar que os verdadeiros crentes, os verdadeiros salvos, eles vão perseverar na doutrina. Eles vão perseverar no caminho. Eu não vou discutir aqui se Himeneu e Alexandre foram salvos. Aliás, o autor aqui, eu acho até, diz assim, a ideia transmitida aqui pode indicar a possibilidade de restauração mental e moral desses homens, o que nos leva a pensar que faltou a eles a prevenção contra as sutis investidas do inimigo. Eu não sei de onde que ele tirou isso. Eu, sinceramente, prefiro ficar com o que Paulo disse antes, que está claro, que não tem dúvida nenhuma. O crente verdadeiro, ele persevera na doutrina. O crente verdadeiro, ele percorre a carreira. E essa carreira não é outra, não vai terminar de outra forma que não nós amoldados ao caráter de Cristo. Eu estou com essa caneca de água aqui, é água que tem aqui dentro, certo? Vocês conhecem essa ilustração? Vocês conhecem, né? Quando eu coloco esse líquido aqui, ele toma a forma que está aqui nessa caneca. Se eu colocar na geladeira, quebrar a caneca depois, eu vou ter lá a forma, o líquido vai ficar na forma que estava. Se essa caneca tivesse uma outra forma, se fosse uma taça, o líquido que está aqui dentro, ele ia tomar a forma da taça. Se eu congelo e quebro a taça depois, você ia ver lá a água no formato. Isso é moldar, isso é amoldar. O crente verdadeiro, ele a cada dia vai adquirindo as virtudes do caráter de Cristo. Isso tem que ser diário na nossa vida. Crente que não cresce precisa se perguntar: será que eu sou crente mesmo? Simplesmente Deus não faz isso. Ele não salva uma pessoa para deixar essa pessoa pior do que ela estava antes, se é que eu posso dizer isso. Porque quando ela estava lá no mundo, quando ela estava lá no mundão, como alguns gostam de dizer, pelo menos era notório, talvez para ela mesmo, que ela precisava de salvação. Nada pode ser mais triste do que uma pessoa se juntar a uma igreja dita cristã, incrédula, e aquele verniz de cristianismo que ela coloca sobre ela até a engana, porque ela pensa que ela está salva, mas ela não está. Vocês estão entendendo? Eu espero que vocês estejam entendendo. Ela pensa que ela está salva, mas ela não está. Porque ela não está crescendo, porque ela não está amadurecendo na fé, porque o caráter de Cristo não está sendo formado nela, porque ela mentia antes de se tornar cristã e ela continua mentindo, mentirinha, mentirona, mentiraça, ela continua mentindo. Eu conheço alguns crentes que são notórios pelas mentiras que eles contam, infelizmente. Trabalho com alguns, dão mau testemunho do nome de Cristo, porque as pessoas perguntam: quem falou? Fulano ou fulano. Ah, fulano! Ih, esquece disso. O fulano é pior que uma nota de R$3, cara. Ele é mais falso que uma nota de R$3. Aí você vai olhar o perfil da pessoa, só foto dentro da igreja, só foto lá, cheio de versículo bíblico. Eu não estou dizendo que é errado colocar versículo bíblico nas redes sociais, eu coloco também, tá, gente? O que eu estou dizendo é que a sua vida, como Paulo está dizendo aqui, ela tem que concordar com a doutrina que você defende. E nós vamos ver isso o livro todo, os livros, as 3 cartas vão falar sobre isso. O caráter de irrepreensibilidade que é preciso.
Ninguém é perfeito, nós estamos sendo aperfeiçoados, isso é uma verdade. Este que vos fala é um caco de barro, cheio de defeitos, muitos são notórios para vocês mesmos que estão me ouvindo aí agora, outros, a pessoa mais indicada para lhe listar os meus defeitos é a minha esposa, e ela sabe bastante, muito mais do que qualquer outra pessoa, que está convivendo comigo há 26, quase 27 anos. Ela conhece. Se a Fátima um dia virar para mim e disser que eu não sou crente, eu vou me preocupar. Eu vou me preocupar. Porque ela me conhece. Tanto quanto alguém pode conhecer. Hoje ela me conhece mais que o meu pai, mais do que a minha mãe, que me criaram. Simplesmente porque eu estou convivendo muito mais com ela. E ela está anotando ali, eu estou até preocupado que ela tenha anotado esse ponto. Mas se ela um dia disser para mim, Eliézer, tu não és crente, aí eu vou me preocupar. Vou me preocupar. Vocês estão entendendo? A expressão aqui é clara. Paulo diz, olha, Himeneu e Alexandre eu entreguei para Satanás. Faz diferença se eles são crentes ou não? Deixa eu perguntar para vocês. Mesmo para um crente, ouvir uma pessoa como Paulo dizer, esse aí eu entreguei para Satanás. Meu Deus do céu, Deus me livre. Deus me livre. Essa expressão, vocês que são alunos da classe há mais tempo, comigo vocês já estudaram essa expressão. Quando nós falamos lá daquele caso de 1 Coríntios 5, vocês se lembram daquele homem lá? Eu citei ele aqui, não faz muito tempo. É a mesma expressão na língua grega. Se você pegar um Novo Testamento grego, tem aplicativo que tem isso, né? Você vai olhar lá, são as mesmas palavras. Literalmente é isso que Paulo escreveu. Entreguei a Satanás. Lá naquele texto, 1 Coríntios 5, ele falou, olha, vocês vão reunir a igreja e vão entregar esse homem a Satanás. O que significa isso? Ficou por conta deles, queridos. Todo mundo está com saudade da igreja? Todo mundo quer voltar a se reunir na igreja? Ótimo, eu também quero. Mas será que essa pandemia nos ensinou quão sério é você pertencer a uma igreja? Crente não tem vida privada, queridos. Tá? Crente não tem vida privada, não. Crente não tem essa história de não, aqui é só nós aqui, negativo. O que você faz na sua vida privada, querido, querida, atinge toda a igreja. Tenha certeza disso, porque é a verdade. Precisamos levar muito a sério a igreja. Muito sério. Muito sério mesmo. Deus nos livre de chegar a um ponto que a igreja simplesmente vai dizer assim, olha, Eliézer, tentamos tudo, nós tentamos tirar você disso, nós tentamos mostrar para você a verdade da palavra de Deus, você insiste no erro, você insiste em ficar fazendo ou deixando de fazer isso ou aquilo. Então agora a gente tem que, infelizmente, dizer para você, com lágrimas nos olhos, você está por sua conta. E se você continuar nessa estrada, nesse caminho, você vai se perder. Vejam, a igreja não coloca ninguém no inferno. Infelizmente, na história do cristianismo, esse erro foi cometido. Ao longo de vários séculos, as pessoas acreditavam que era a igreja, pior, que era o chefe da igreja lá, naquela que a igreja nem tem chefe, mas enfim. As pessoas foram levadas a acreditar que alguém tinha o poder de colocar as pessoas no inferno e de tirar as pessoas do inferno. Não existe isso. Não existe. A igreja não coloca ninguém no inferno.
Mas a igreja entrega assim para Satanás. No sentido de que, se você quer andar fora da carreira que Deus estabeleceu para você, aí já está claro, como João disse, eles saíram do nosso meio porque eles não eram dos nossos. Agora, se eventualmente estiver na mão de Deus um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira conversão e uma mudança de comportamento, como diz a música, meia volta, você precisa dar meia volta. Um dia desses eu vi um post muito legal no Facebook, eu não sei quem colocou, eu não me lembro, eu normalmente estou só passando rápido pelas coisas, mas eu vi, segundo o post, uma citação do Augusto Nicodemos, do reverendo Augusto Nicodemos. Arrepender-se não é se sentir mal, não é chorar. Arrepender-se é mudar de comportamento. Eu gostei disso. É mudar de atitude. Não adianta chorar, não adianta, derramar lágrimas, se a situação que você passou não te leva a mudar de atitude. Que arrependimento é esse? Então, nesse caso, é melhor ficar claro para nós que não vai restar outra coisa para a igreja, não vai restar outra coisa para a liderança da igreja, mas não só a liderança da igreja, a igreja, porque a liderança da igreja, dentro daquilo que nós acreditamos, ela tem que refletir a doutrina, a prática, aquilo que a igreja efetivamente é. Então, por isso eu digo, a igreja, não vai restar outra coisa para a igreja a não ser Deus cuide de você. Hoje você não caminha mais conosco. Você não está mais contado entre nós. Nós estamos entregando você para Satanás. Meu amigo, se tem uma igreja com coragem de fazer isso hoje, pode esperar o processo. Pode esperar o processo. Mas é o certo. É o certo. É o que a palavra de Deus diz. E essa aqui é a nossa Constituição. Isso é igreja. Igreja é coisa séria. Há pessoas que pintam e bordam com a igreja, avacalham com o nome de Jesus, avacalham com o nome da igreja, e muitas vezes acabam ficando. Muitas vezes elas não estão mais nem aí com isso. Aí um dia, lá, a seu bel prazer, ela simplesmente diz: não, eu fui de lá, hoje eu não sou mais. Mas às vezes está no hall de membro da igreja ainda, porque a igreja não teve coragem de fazer o que tinha que fazer. Vamos falar o português claro. E ao não fazer o que tinha que fazer, a igreja só joga mais juízo em cima dessa pessoa que achincalhou com o nome da igreja, e um dia, finalmente, ele dá um chute mesmo. Eu conheço um pastor que enfrentou essa situação com um jovem na igreja dele, aprontou, fez um monte de coisa errada e tal. Lá um dia ele resolveu sair da igreja. Aí ele falou com o pastor e disse: olha, eu quero que o senhor comunique à igreja que eu estou saído. O pastor disse: não. Negativo. Primeiro você vai ser disciplinado. Primeiro nós vamos seguir os trâmites que a igreja acredita. Já que você está falando comigo, a gente pula a fase da notificação. Mas eu vou comunicar ao conselho da igreja. O conselho vai entrar em contato com você. Se você quiser continuar na atitude que você está, basta você recusar os chamados do conselho, mas nós vamos seguir o trâmite que nós acreditamos que é o correto. Você não vai fazer com a igreja de Deus isso é pior para você, isso vai trazer só mais juízo para você. Meu conselho é que você atenda ao chamado do comitê disciplinar da igreja. Quando ele lhe chamar, você vem. Aí você coloca as coisas da maneira como você quiser colocar. Mas se você não quiser, se você já tomou a sua decisão, basta não atender o chamado do conselho. Mas você vai ser disciplinado dentro daquilo que é o correto. E só então, só depois disso, é que você vai ser considerado fora da igreja.
Que atitude sensata desse homem de Deus. Infelizmente, nós estamos hoje acuados. Quando eu digo nós, estou falando da igreja. Nós todos. A gente está com medo de repreender as pessoas, a gente está com medo de chamar atenção. Afinal de contas, Deus livre. Agora estão até fechando igreja, estão arrombando igreja. Vocês lembram daquele caso daquela moça que conseguiu uma ordem judicial para arrombar a igreja? Estou falando do templo, né? Da sede lá do local. Essa história é notória, é conhecida, eu não estou falando nenhuma novidade aqui. Enganou a igreja, enganou o pastor. Quando o pastor disse que por causa da condição dela não era possível fazer o casamento lá, ela não contou parada. Foi para a justiça. Conseguiu uma ordem judicial. Pegaram lá, pá, chaveiro, abre. Entra os convidados, entra todo mundo, casou lá com outro pastor. E ainda deu entrevista, mandando um recado para o pastor. Viu, pastor? Igreja tem que ter amor. É assim que as coisas têm que ser. Meu Deus do céu, que juízo que ela traiu para cima dela e para a família dela. E muito engraçado isso. Você quebra todas as regras da igreja, mas você faz questão de casar lá dentro da sede da igreja. É estranho isso, né? É estranho. Meu Deus, que é isso? Nossa fé é inegociável. Os princípios que Deus nos deu são inegociáveis. E nós precisamos ficar neles. Sair deles é cair. Então nós precisamos prestar atenção e ver como que a palavra está nos advertindo. Vamos atentar para isso. Vamos prestar atenção. Não estou inventando nada aqui. É só você ler aí. Vou ficar sem bateria aqui nesse dispositivo, eu acho. Mas estou acabando, né? Então a prevenção é o segredo. Os textos estão aí, a gente conhece, né? Tá? E aí na conclusão ele fala, né? Os princípios, as advertências. Não se contamine, não imite o que é mal, não se aproxime do perigo, não queira experimentar o mundo, aprenda a fugir das ciladas do inimigo. A doutrina verdadeira, a gente vai falar mais sobre ela ao longo de toda essa série, ela tem como objetivo fazer a gente andar reto, a gente não se desviar do caminho, a gente não se desviar do alvo. Muito bem, então aí entrando na nossa lição 3, você tem aí como título a oração e o culto público. Olha gente, vocês sabem que eu não me afobo, eu não estou com pressa, tá? De concluir esse currículo. A gente vai procurar fazer um estudo de qualidade, tá? Se a gente eventualmente não terminar essa lição hoje, a gente vai fazendo assim, não tem problema para mim. Por exemplo, eu vou gastar um tempão aqui, estou logo avisando nessa expressão culto público, que ele não fala aqui, até mesmo porque a revista é de 2018, né? Então a pandemia começou no final de 2019, então não foi feita nenhuma revisão ainda para... Mas eu acho que ele já deve estar pensando, vocês estão pensando em reeditar esse material, e já deve estar pensando numa revisão aí, porque só essa expressão aqui, culto público, né? Ela já dá aí muito pano para manga, né? Para a gente pensar. A oração e o culto público. O que é um culto público hoje? Mas antes da gente pensar isso, vamos pensar o que era o culto público naquela época que esta carta foi escrita. Aí vai ficar bem mais fácil para a gente pensar o que é o culto público, tá? Vocês estão me entendendo? Por exemplo, para algumas pessoas, isso que a gente está fazendo aqui é um arremedo de igreja. Um preletor diante de uma câmera, falando com vocês e vocês todos aí na casa de vocês, né? Aí no conforto do lar de vocês, né? Ou no trabalho, será por onde estão, né? Diz, olha, isso aí, igreja não pode funcionar assim. A adoração da igreja é no culto público.
Ok, o que é culto público então? Mas antes, o que era na época que essa carta foi escrita? Mas dá para a gente saber, Elias? Dá sim para a gente saber. Primeira informação importante que você já sabe, mas eu vou relembrar para você. Na época que essa carta foi escrita, não existiam casas de oração, não existiam templos assim como o nosso lá, né? A nossa sede lá com aquele prédio bonito, Igreja Evangélica dos Irmãos. Não tinha nada disso. É a primeira informação importantíssima para você aí, tá? Não tinha. Os crentes de Jerusalém, no início, isso está registrado no Evangelho de Atos, no Evangelho não, no livro de Atos, se bem que para alguns Lucas e Atos é um livro só, mas enfim, vamos voltar lá, vá comigo lá para Atos, tá? Nós vamos ver o início da igreja, bem no início, tá certo? Por favor, versículo 46 do capítulo 2, Atos capítulo 2, verso 46, tá? Como sempre eu lerei aqui na nova versão transformadora, tá certo? Atos 2, 46. Então, aqui contextualizando o início da igreja, tá? Lá bem no início mesmo, primeiros dias da igreja, certo? O que diz aqui? Diz assim, lendo: adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo, e a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Aqui está o texto, uma informação histórica que Atos nos dá aqui, que Lucas nos dá aqui. Então, preste atenção, os primeiros crentes, que eram judeus, lá em Jerusalém, que tinha o templo, que era lá o lugar de culto da religião judaica, eles aproveitavam e iam para lá. O templo tinha uma área bem grande, né? Tinha lá o santuário propriamente dito, mas lá dentro do pátio eles reuniam lá, cantavam, adoravam a Deus. Isso foi antes da perseguição. E vocês sabem que com a morte de Estevão, Saulo, que virou Paulo, né? Ele saiu e começou a perseguir, certo? Aí eles não puderam mais fazer isso. Ficaram restritos às casas das pessoas. Então, essa informação é uma informação importante. Se culto público é o culto na sede da igreja, isso aqui não era culto público, então. Né? Quando eles passaram a se reunir só nas casas, não era culto público, então. Mas vejam, era lá que acontecia, inclusive o partir do pão, que nós chamamos hoje de comunhão, era na casa, tá aí. Você ouviu, né, seu Raimundo? De casa em casa. De casa em casa. Depois a coisa piorou mais ainda. É nesse contexto que nós estamos agora, quando Nero começou a perseguir a igreja, queimar cristãos, usar os crentes para acender tochas humanas ao longo das ruas de Roma. O filme Paulo, Apóstolo de Cristo, mostra essas cenas, né? Terríveis, chocantes. Os crentes literalmente começaram a se reunir nos sepulcros, nas grutas, nas cavernas. O que já era ruim ficou pior. Nem na casa dava para fazer. Ou se fizesse, tinha que tomar todos os cuidados, porque se o vizinho visse e denunciasse... Vocês estão entendendo? Ah, Elias, mas isso era naquela época. Graças a Deus no século IV tudo mudou, porque Constantino deu liberdade de culto aos cristãos, e aí as igrejas puderam se reunir livremente, e aí depois os nobres começaram a fazer doações para a igreja. A gente sabe onde é que essa história deu. A gente sabe. Sabe que tem historiador da igreja que diz que foi péssimo
o que Constantino fez, mas estava tudo na mão de Deus. Deus sabia. Deus não foi pego de surpresa. Porque quando ele deu liberdade de culto para os cristãos e quando mais tarde ele tornou o Império Romano, foi Teodósio, se não me engano, tornou o cristianismo a religião oficial do Império e se encheu a igreja de descrentes. Já estava ruim, ficou pior ainda, porque agora ser cristão é a religião do Império, é a religião do imperador. Foi uma atitude política, tanto de Constantino quanto de... Esse é um ponto que os incrédulos gostam de bater e que nós crentes temos que parar de realmente ficar propagando fake news. Constantino, nós não temos evidência nenhuma histórica que ele tenha se convertido, gente. E se ele se converteu, ele nunca aceitou o batismo, ele só aceitou o batismo no leito de morte dele. E a gente nem sabe se no final das contas ele ainda estava lúcido para saber o que estava acontecendo ali. Olha, o batismo não salva, a gente sabe disso. Aquele ato de você descer as águas, ele não salva. Mas eu vou ser muito sincero com vocês, eu gosto de pensar no batismo como um bom indicador da atitude do coração da pessoa. Eu gosto. Eu não consigo entender como que alguém que se diz crente, como alguém que tem uma fé pública, né, resiste ao batismo. Resiste à ideia de dar um testemunho, sobretudo nesse rito que é tão maravilhoso. Aliás, vocês lembram que eu falei isso há algum tempo na igreja, que eu lamentava que os batismos eram feitos lá na nossa sede? Eu acho que, dependendo das condições, o batismo poderia ser feito na casa dos irmãos, uma piscina de plástico. Convida os parentes, convida os vizinhos. Olha, eu vou me batizar aqui na garagem de casa. Eu vou dar esse testemunho de que eu morri com Cristo para o mundo e ressuscitei para viver uma vida nova. Como vai ser lindo, né, ver o pastor entrando lá na casa da pessoa e explicando o rito do batismo, explicando o que ele significa, dizendo para as pessoas: olha, o vizinho de vocês, quando ele mergulhar naquela água, é o velho Eliézer que está mergulhando lá, ele está testemunhando que ele morreu para Cristo, para o mundo, e ressuscitou para Cristo, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela glória do Pai. Ah, não dá para fazer na casa? Será que ainda tem um curso d'água bom aqui, limpo, que a gente possa levar alguém para batizar? Para mim, quanto mais público, melhor. E vai ser na igreja, vai ser no batistério, por que não faz uma live? Por que não transmite para todo mundo ver, para todos os amigos daquela pessoa verem? Quando a igreja estava sendo perseguida, ser cristão era quase que uma sentença de morte, queridos. Vejam, mesmo assim ainda houve problemas. Himeneu, Alexandre e outros que vão ser citados lá em Tito. Mesmo assim, ainda apareceu incrédulo na igreja. Ou pelo menos alguém que naufragou na fé. Se voltou ou não, não sei. Mas naquele momento estava naufragando na fé. Imagina depois que o cristianismo virou a religião oficial do império. Aí, meu amigo, entrou um monte de gente na igreja que nunca foi crente. Vamos atentar, vamos prestar atenção. Há hoje muitas igrejas em muitos países que não podem se revelar. Não podem se revelar. Em muitos países, vocês já viram, até mesmo na nossa igreja, alguns missionários, quando nós fizemos a jornada de oração, eles não foram identificados os países onde eles estão trabalhando, porque são países que têm governos hostis ao Evangelho. Dizer que aquela pessoa está trabalhando naquele país pode colocar a vida dela em risco. O que é culto público para essas pessoas?
Vocês já pararam para pensar? O que é culto público para eles? Eu acho que a gente está muito acostumado, e não poderia ser diferente, porque desde o século XVIII se vem construindo essa coisa das liberdades individuais, da democracia, que são valores interessantes, valores que eu endosso, inclusive, mas queridos, preste bastante atenção no que eu vou lhe dizer. Preste atenção. Nós não dependemos de permissão do governo para sermos crentes. Nós não dependemos de autorização do governo para crermos em Cristo. Nós não dependemos de autorização do governo para viver o Evangelho. E vai chegar uma hora que os governos irão proibir isso. Não tem jeito, todos os governos. O governo mundial que vem por aí. E não vai adiantar ficar brandindo Constituição, não vai adiantar dizer que a liberdade de culto é um preceito fundamental. A igreja vai ter que submergir de novo para os porões. Mas vai continuar sendo igreja, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Então eu precisava dizer isso, porque hoje há muita confusão e tem muita gente boa, na minha opinião, muita gente tarimbada, preparada, que está se atrapalhando com isso aí, defendendo que culto público é o culto na sede da igreja. Não é. Eu vou lhe dar uma definição simples de culto público, tá? Culto público é qualquer ato de adoração de sua parte que tenha testemunha de outra pessoa que não seja você mesmo. Tá bom para vocês? O senhor entendeu, seu Ramiro? O senhor entendeu? Isso aqui é um culto público, porque o senhor está aqui como cristão, que se identifica como cristão, com a sua Bíblia aberta, ouvindo uma instrução da palavra de Deus. Isso aqui é culto público. Tem a Fátima, tem a Dona Maria, tem o Ivanildo e tem eu testemunhando. Quando o senhor se ajoelha lá no seu quarto, foi a leitura dessa semana, né? Vocês viram. Quando o senhor se ajoelha lá no seu quarto e ora e adora a Deus lá, só o Senhor e Deus, aquilo ali é o seu culto particular. Não tem ninguém lá a não ser Deus e o Senhor, o Espírito Santo. Isso é culto particular. Vocês estão entendendo? Espero que vocês estejam entendendo. Culto público é qualquer ato de adoração de sua parte que tem testemunho de outras pessoas, inclusive incrédulos. No seu trabalho, você pode exercer um culto público lá. Na medida que você dá um bom testemunho de Cristo lá, na medida que você proclama as virtudes de Cristo, isso é um culto público, sem cântico, sem leitura da Bíblia, sem nada que tem no culto, como a gente está acostumado. Você pode cultuar a Deus lá. E deve, não é nem pode, deve. Se eu tiver que gastar os 7 minutos que faltam dessa lição de hoje para colocar isso na cabeça de vocês de uma vez por todas, que seja. Uma coisa é o culto particular, outra coisa é o culto público. Cada um deles tem as suas especificidades que nós vamos ver aqui. Com cuidado. Pessoalmente, já adiantando alguma coisa, eu vi uma vez um vídeo, que esse vídeo ficou na minha cabeça, impressionante. Um rapaz lá num salão que parecia ser a sede de uma igreja, um Globo Repórter, eu acho que foi feito, um programa aí, não sei se foi Globo Repórter, enfim, mas o cara foi lá, né? E aí o cinegrafista, acho que sentiu a mesma coisa que eu naquela cena, né? Ele ficou em cima daquele rapaz. Primeiro ele fez aquela panorâmica geral, mas depois ele foi para cima dele. E o rapaz estava assim, parecia que ele estava num transe, chorando copiosamente. E a única coisa que ele falava na oração dele: ah, papaizinho, ah, papaizinho, 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 ah, papaizinho. Desse jeito.
E o cinegrafista só ali, pera, o que é isso? Talvez sentindo a mesma coisa que eu. Nossa, isso aqui só eu que estou achando estranho isso aqui. Na minha opinião, sem deslegitimizar o que aquele rapaz estava sentindo, ou o que ele estava querendo dizer para Deus, talvez ele estava até falando com Deus em espírito, é possível, mas aquela não é uma atitude apropriada para o culto público, para o culto que tem mais gente lá, inclusive que tinha uma equipe de TV lá. As pessoas olham para isso e dizem, essa coisa, né? Eu não vou nem entrar no mérito daqueles que nem dizem coisas que a gente entende. Que Paulo, isso aí eu deixo com Paulo, que ele já resolveu, né? Se alguém entrar lá na reunião de vocês e ver vocês falando um monte de coisa, um monte de palavras ininteligíveis, ele não vai dizer que vocês estão malucos? Lembre-se, disse Paulo lá em Coríntios, aos Coríntios, vocês cantam com a boca, mas também cantam com o espírito. Oram com a boca, mas também oram com o espírito. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Essa história de sair por aí dizendo coisas que ninguém entende, isso vai escandalizar as pessoas, não vai atrair as pessoas para Deus. Então, há sim elementos, não é, próprios para um culto na presença de outras pessoas, e há elementos próprios para um culto particular. No culto particular você, né, se derrama literalmente diante do seu Deus. Ele está te vendo ali em secreto, ele vai te recompensar, como Jesus disse, em secreto. Você não pode se emocionar? Quem sou eu para dizer isso, né? Você não pode se emocionar na igreja. Às vezes tem momento na igreja que a gente está cantando, eu não consigo nem cantar, emocionado que eu estou. Mas de novo tem que haver um limite para isso. Tem que haver um limite para que as pessoas não se escandalizem, né? Para que as pessoas não digam, eu já tive amigos, e vocês provavelmente já tiveram amigos assim, que quando foram na nossa igreja, depois eles não resistiram, né? Eles acabaram dizendo, rapaz, eu estava com medo de ir na tua igreja, porque eu fui na igreja de uma outra pessoa aí, rapaz, eu saí de lá com dor de cabeça, uma gritaria, um barulho, e aí eu estava pensando, será que é a mesma coisa? E estava meio com medo. Mas foi tão bom, né? A música deu para a gente ouvir, né? Graças a Deus, que alívio. Que alívio. Então nós vamos ver aqui com cuidado esses aspectos do culto público, né? E os aspectos do culto privado. Ele vai se deter mais no culto público porque é o que está aqui na carta. Espero que tenha dado para entender aí essa distinção que eu estou fazendo. Eu vou dizer de novo, não estou contra a reabertura das igrejas. Oro e espero o dia em que isso vai acontecer, né? No nosso caso, já poderia, né, pelos decretos aí, a igreja está avaliando, a liderança da igreja está avaliando o melhor momento para fazer isso e a forma como a gente vai fazer isso. Mas eu insisto nesse ponto, a sua igreja está aí na sua casa. E aqui na minha casa. E em todas as casas, tem 30 pessoas visualizando aqui, segundo aqui o meu, sei lá como é que chama isso aqui, o painel de visualização aqui está me dizendo 30. Então são 30 igrejas em potencial, porque todos somos igreja do Senhor Jesus. Isso deve nos trazer alegria, isso deve nos trazer satisfação. Isso deve nos fazer dizer como aquela música que a gente canta, né? Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. E juntos, lado a lado, andarmos com Jesus. É isso. É isso. E agora eu vou encerrar, e aí durante o almoço vocês podem comentar e devem, né, comentar sobre aquilo que foi falado. Se vocês
entendem que a palavra diz isso mesmo, se vocês entendem de maneira diversa, vocês devem julgar. Sim, vocês devem julgar aquilo que está sendo dito com toda certeza, porque vocês também têm o Espírito Santo. O Espírito Santo está em vocês. O Espírito Santo os instrui, da mesma maneira como instrui a mim. Então, eu queria fazer essa distinção para a gente, culto particular, culto público, para a gente poder avançar na nossa discussão. Eu vou encerrar, já são 10h30, nós vamos orar e vou pedir de novo, coloca lá no grupo, se você não teve como colocar aqui, que você acompanhou a lição de hoje aqui em tempo real, para que eu possa registrar a sua presença lá. São 100 inscritos, não é, Fátima? 102. São 102 matriculados. Quanto deu semana passada? Acho que 23, 28, né? 102 matriculados, 28 presentes só. Eu espero que esse número aumente hoje, mas acho que vai aumentar pelo número de visualizações que eu estou vendo aqui. Vamos orar? Ó Deus, mais uma vez elevamos os pensamentos a Ti, certo de que o Senhor nos ouve. Que privilégio, ó Deus, nós temos de ter a Tua palavra na nossa mão, na nossa língua, resultado de um trabalho diligente dos Teus servos, que traduziram com propriedade, com dedicação, com zelo mesmo, extremo, de maneira que nós podemos confiar que temos em nossas mãos a Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, por esse privilégio. Oramos por tantas nações, aqui mesmo dentro do nosso país, no caso dos povos autóctones, dos indígenas que aqui estão. Ó Deus, oramos pelos missionários que estão traduzindo diligentemente, ó Deus, a um custo enorme de tempo, de saúde, financeiro, Senhor, a Tua palavra. Pedimos que o Senhor abençoe a obra que eles estão realizando. Pedimos que mais pessoas dentro do nosso país possam ter o privilégio de ler a Tua palavra na sua própria língua, assim como nós. E ao redor do mundo até pedimos isso. Agradecemos, ó Deus, mas sabemos que é grande a nossa responsabilidade, porque se nós temos a palavra, nós devemos estudá-la, nós devemos conhecer a Tua vontade para nós e devemos percorrer a carreira que o Senhor colocou para nós antes mesmo da fundação do mundo. É o nosso desejo, ó Deus, percorrer essa carreira. É o nosso desejo combater de fato o bom combate e guardar a fé que o Senhor, como diz a Tua palavra, de uma vez por todas nos deu. Abençoa todo o Teu povo, Senhor. Abençoa cada irmão, cada irmã que ouviu esta palavra, que ela realmente possa transformar de dia em dia as nossas vidas. Te pedimos isso em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Um bom domingo a todos. Até mais tarde vamos acompanhar a nossa celebração à noite e vamos ouvir mais da palavra de Deus. Tchau.